Damos início à nossa terceira mesa redonda do 7º Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social. Temos aqui a presença do Paulo Tasso, representante do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. O Wendel Fischer, doutorando da FRJ, pesquisador da UFMG, do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais. E o Oswaldo Cevar, professor da Unicamp, que trabalha na área de energia e ciências sociais. O tema da nossa mesa é barragens hidrelétricas e conflitos territoriais. Para começar, eu passo a palavra para o Paulo Tasso. Bom, boa tarde a todos e a todas. Iniciar agradecendo aqui o convite e parabenizando também a iniciativa aqui do encontro. Acho que esse momento de encontro da universidade com os movimentos sociais, ele é fundamental e um processo que tem que ser estimulado, tem que dar sequência, fundamentalmente se tratando da universidade pública, que deve atender aos interesses da população e não somente das grandes empresas, como a gente vê aí muitas vezes acontecendo, infelizmente. Bom, para dar início aqui na apresentação, pedir para apagar a luz aqui, só para dar para ver. Está dando para ler o... Bom, aí acho que dá. Bem, para dar início aqui então, pode pôr no primeiro slide. Próximo. Bom, para dar início à discussão, a gente costuma começar tratando um pouco do modelo energético, de como está organizado o atual modelo energético na nossa sociedade. E só uma breve introdução aqui, passando um pouco pelo momento que a gente vive. Então, a gente vive num momento da organização da sociedade a partir dos parâmetros do capitalismo, num momento, numa fase específica do capitalismo, que é a fase imperialista do capitalismo, onde algumas grandes empresas e aí alguns grandes conglomerados que passam pela associação dos grandes bancos com a indústria, no que a gente chama de capitalismo financeiro, então é o que organiza a sociedade na atualidade. Nesse momento, a gente chega num determinado grau de concentração em que cerca de 500 empresas dominam a economia no mundo. 500 empresas controlam aproximadamente 80% do PIB em todo o planeta. Pautado aí por essa associação entre o capital bancário e o capital industrial nesse sistema do capital financeiro. Bom, no último período a gente viu falar bastante aí sobre a crise do capitalismo. Ali 2008, 2009, todos devem se lembrar, toda a mídia, a televisão, os jornais não falavam em outra coisa senão a crise. E a crise, ela traz algumas consequências para a população, para a classe trabalhadora como um todo. Então, nesse período de crise, aumenta cada vez mais o desemprego, aumenta a exploração sobre os trabalhadores, com o aumento da jornada do trabalho, da intensidade do trabalho, com a perda de direitos que foram historicamente conquistados. E
essa crise do capital ela coincide com um momento de crise ambiental e de crise energética no mundo, em grande parte causada também pelos padrões capitalistas de exploração dos recursos naturais e do trabalho humano. Bom, aí mais algumas características desse processo de superexploração que se dá no momento da crise, como já tinha comentado, a retirada de direitos, diminuição de salários, aumento da jornada de trabalho, aumento da intensidade do trabalho, o aumento de impostos e o aumento das tarifas para a população, tarifa de energia, tarifa de água, enfim, as diversas tarifas que são pagas pela população. Bom, nesse momento, o capitalismo ele busca algumas saídas para poder enfrentar esse momento de crise. Então, em geral, essas medidas, as empresas vão buscar investir no lugar onde a taxa de lucro é maior e onde ela se realiza com o menor tempo. E para isso eles vão considerar alguns elementos aí. Vão investir prioritariamente na esfera financeira, vai se aumentar o endividamento público e privado, no sentido de antecipar a apropriação da mais-valia a partir de processos especulativos. As empresas buscam se instalar onde a força de trabalho tem um valor menor, que significa uma maior exploração dos trabalhadores, e vão buscar também tecnologias de maior produtividade. E uma das consequências da utilização dessas tecnologias é um aumento crescente também do desemprego. E vão buscar também bases naturais mais vantajosas, que possibilitam criar uma maior quantidade de lucro. Pode passar? Bom, a gente vive então hoje num momento em que o que manda é o poder econômico, que estrutura a sociedade, o que tem de fato é o poder econômico, e esse poder econômico ele é defendido pelo poder político, é cuidado pelos poder judiciário e é propagandeado pelos meios de comunicação. Bom, nos últimos anos, o capitalismo ele vai avançando o seu domínio sobre o campo, em função de uma série de fatores. Vai se apropriando cada vez mais da terra para poder se apropriar da produção de energia, de celulose, dos alimentos, que são tratados aí como commodities, né, e negociados nas bolsas de valores internacionais, gerando uma consequência também desastrosa para as populações, em que a terra que poderia estar sendo utilizada para a produção de alimentos é utilizada para a produção de energia para manter o atual padrão de consumo, em especial dos países centrais. Também nesse processo de concentração sobre o campo, eles vão buscar a produção de energia, onde a partir das concessões públicas o Estado repassa para as empresas privadas o direito de explorar essa energia e essas empresas vão vender depois essa energia que deveria ser um bem público para a população. Estamos passando por um processo também de privatização das águas, pela apropriação dos rios e a construção de barragens. É uma das formas de apropriação privada das águas, e um processo que tem acontecido que em Minas isso foi muito forte, eu não sei exatamente nos outros estados, mas um processo de cadastramento de todas as fontes de água existentes no estado, já claramente com o intuito de cadastrar essas águas para poder privatizar as águas, poder passar a cobrar da população pelo uso dessa água, que é um bem natural e que deveria ser público. Também com relação aos minérios, foi feito atualmente um remapeamento
de todas as reservas minerais no mundo, e as grandes empresas avançam cada vez mais, sobretudo no Brasil, país da América Latina, para a exploração do minério. E tudo isso, e além disso também a questão da biodiversidade, vão se apropriando do campo para poder se apropriar cada vez mais da biodiversidade, com atenção especial para a questão das sementes. E tudo isso representa um domínio cada vez maior dos territórios, porque todos esses recursos, tanto a terra para a produção de alimentos, a água, os minérios, a biodiversidade, elas não estão soltas no ar, né? Elas estão em um determinado território, e para poder controlar esses recursos naturais é necessário que essas grandes empresas dominem, tenham controle sobre o território para poder se apropriar desses recursos. Só para a gente ter uma ideia da concentração de terras no Brasil, esses são dados do último censo agrário, realizado em 2006, foi publicado agora em 2009, então são os dados mais recentes que a gente tem sobre a concentração de terras no Brasil. Então, a gente tem uma superfície territorial total no Brasil de aproximadamente 850 milhões de hectares. Os estabelecimentos agrícolas estão localizados em 329 milhões de hectares, terras indígenas 125 milhões de hectares, unidades de conservação ambiental 72, 11 milhões de hectares são áreas de corpos d'água e áreas urbanizadas 2 milhões de hectares, dando um total aí de 541 milhões e com um déficit aí de 310 milhões de hectares, que são áreas devolutas no país. Pode passar. Bom, com relação às barragens, hoje no mundo existem mais de 45 mil barragens construídas. No Brasil, no mundo, nessas 45 mil barragens, em torno de 80 milhões de pessoas atingidas. Só no Brasil, das barragens já construídas, temos mais de 2 mil barragens no país, mais de 1,5 milhão de atingidos. E que foram planejadas agora pelo PAC, são em torno de 1.447 barragens. Só no estado de Minas, tem 400 barragens projetadas pelo PAC, 116 delas só aqui na região do Vale do Rio Doce. E, de modo geral, em torno de 70% dos atingidos no Brasil não recebem absolutamente nada, nenhum tipo de indenização, não têm os seus direitos garantidos, não são reassentados. Isso é uma quantia superior a 70% dos atingidos. Dos outros 30% que recebem algum tipo de indenização, a maioria chega a ser indenizações ridículas. Assim. Aqui em Minas a gente tem caso de trabalhadores rurais que foram atingidos pelas barragens e que receberam uma indenização no valor de R$ 238. Agora me fala o que uma pessoa, um trabalhador que perdeu a casa, o trabalho, a terra, vai fazer com R$ 238. Não passa nem um mês, né? E depois fica amigo aí de novo, sem nenhuma condição minimamente digna de garantir a sua sobrevivência. Bom, entrando mais especificamente na questão do modelo energético, algumas características fundamentais para entender esse modelo. A energia hoje se converte na principal mercadoria, porque é um bem fundamental para a própria produção de mercadorias como um todo. Quanto mais aumenta o desenvolvimento tecnológico, mais é necessária a utilização da energia para poder manter esse nível de produção. Além disso, uma das medidas que foram tomadas na crise foi justamente de aumentar a intensidade do trabalho a partir do avanço tecnológico, demitindo cada vez mais
trabalhadores, e para isso se necessita também cada vez mais de uma quantidade maior de energia utilizada. Bom, na totalidade do processo de produção de energia até o consumo final, vão sendo configurados diversos negócios que são tratados de maneira separadas, e cada um desses negócios se torna altamente lucrativo pelas empresas que lidam com a questão da energia. Os 5 principais é a questão do planejamento, os estudos ambientais, de planejamento da barragem, a questão da geração propriamente dita da energia, que passa pela construção das barragens e pela geração mesmo, a transmissão da energia, a distribuição dessa energia para os consumidores finais e a comercialização da energia que sobra para outras empresas. Esse modelo ele é controlado por empresas transnacionais privadas. Mais para frente a gente vai ver um pouco como que se configura isso, as principais empresas que têm o controle da energia no país hoje, mas em geral são grandes empresas transnacionais que controlam todo o processo de produção e distribuição da energia. Esse modelo também é caracterizado pelas altas tarifas de energia, pelas altas tarifas de luz, no que a gente diz que o preço da luz é um roubo. E mais para frente vou detalhar um pouquinho melhor isso também. E, além disso, o Estado cumpre um papel fundamental para garantir esse modelo energético, que passa tanto pela regulamentação da energia, legitimando o processo, então a partir das agências reguladoras, no nosso caso da ANEEL, para regulamentar e legitimar o processo, o financiamento público das obras, em torno de 70% a 80% das obras são financiadas com recursos públicos, a partir do BNDES, recursos que vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FGTS, etc. E, em última instância, o Estado cumpre o papel também de fazer a repressão a partir dos órgãos policiais em cima de qualquer um que use questionar qualquer um desses processos. Bom, aí um cartaz de uma das campanhas do movimento, o preço da luz é um roubo, contra os altos preços da tarifa de energia elétrica. Bom, e aí o que eu dizia com relação ao preço da luz? A energia hidrelétrica é a fonte de energia que tem o mais baixo custo de produção. O custo dá fundamentalmente até a construção da barragem. Depois que a barragem é construída, o custo é praticamente zero, porque a água está correndo ali, e enquanto a água estiver correndo, vai sendo gerada energia sem necessidade de grandes esforços. E após a privatização do setor elétrico no Brasil, de lá até agora, a gente teve aproximadamente 400% de aumento no preço da tarifa energética. Bom, o que acontece para o preço chegar nesses níveis tão absurdos é porque, na medida em que o setor elétrico foi privatizado, a energia elétrica passou a ser considerada como uma commodity e ser negociada nas bolsas internacionais a partir do padrão internacional dos preços de energia, que é cotado com base no petróleo, que é uma fonte que tem um custo caríssimo de produção, de transporte, de manutenção, etc. Então ali tem um gráfico que mostra com relação ali o custo de produção do petróleo e da energia hidrelétrica. Então o que está em azul ali é o custo de produção da energia. O que está ali em vinho ali seria o lucro médio das empresas, e essa parte branca representa um lucro extraordinário que é obtido a partir da energia elétrica, ela sendo vendida com os preços no padrão do petróleo a nível mundial.
Aí só para ter uma noção de como que é construída a tarifa energética. Bom, e quem são os donos da energia elétrica no Brasil? É uma fusão, uma aliança de classe entre vários setores do capital a nível internacional. Então, grandes bancos, grandes empresas energéticas, empresas mineradoras e metalúrgicas, que são indústrias eletrointensivas, consomem grande quantidade de energia, grandes empreiteiras, construtoras e empresas do agronegócio que também consomem bastante energia. Passa isso, por favor. Aí tem um mais ilustrativo, então ali com exemplos das empresas que controlam a energia. Então você tem ali desde os bancos, e aí aqui são só alguns exemplos, né? Não são as únicas empresas. No caso dos bancos, temos ali o Citibank, Bradesco, BNDES, entre outros. Empresas metalúrgicas e mineradoras como a Votorantim, a Vale, a Alcoa, a Gerdau, a CSN. As empresas de energia propriamente ditas, como a Suez, CPFL Energia, Endesa, CEMIG, Light, Eletropaulo. Empresas de máquinas e equipamentos que fornecem o maquinário e aí especialmente as turbinas para a geração de energia. As grandes construtoras como a Odebrecht, Camargo Correia, Queiroz Galvão, fundos de pensão e empresas do agronegócio, Cargill, Bunge, Aracruz, Mage, só alguns exemplos aí. E quem usa a nossa energia? A Vale utiliza 5% de toda a energia que é produzida no Brasil. A Novelis, Alcoa, 7% da energia. A Odebrecht, 4%. As três juntas consomem 16% de toda a energia que é produzida no Brasil. Só para ter uma ideia, em termos de comparação, toda a população brasileira, residencial, incluindo aí os pequenos comércios, até algumas pequenas fábricazinhas, consomem 16% da energia que é produzida. Isso considerando toda a população, incluindo comércio. Só as três empresas consomem a mesma quantidade aí, 16% de toda a energia. E cerca de 665 empresas consomem 1/4 de toda a energia que é produzida. Bom, aí para ter um exemplo, o acordo da Votorantim com a CEMIG. O acordo ele tem duração de 20 anos, foi assinado em 2008, com validade até 2028, para um fornecimento de 670 megawatts médios de energia. O valor total do contrato, 10,5 bilhões de reais. Essa energia vai ser utilizada na mineração e nas indústrias de celulose, e o valor pago por essa energia é R$ 89,50 o megawatt de energia, ou 9 centavos por quilowatt-hora de energia. Aqui em Minas, que a gente paga a maior tarifa de energia do Brasil, a população paga em torno de 62 centavos por essa mesma quantidade de energia que essa empresa está pagando 9 centavos. No Brasil, a gente paga a quinta maior tarifa de energia do mundo. Aqui em Minas, a tarifa mais cara do Brasil. E as empresas que gastam mais energia são as que menos produzem empregos e são as mais poluidoras, que são chamadas as indústrias eletrointensivas, que são principalmente indústrias ligadas à mineração, à siderurgia, ao agronegócio, etc. Bom, passamos por um momento também de crise mundial de energia, onde 70% da energia do mundo é consumida pelos países centrais do capitalismo, sendo que esses países não possuem reservas próprias de energia. Tudo é baseado no petróleo, que tem um custo caríssimo de produção e um baixo aproveitamento. E aí, principalmente os países da Europa, Japão e Estados Unidos.
Aí é um gráfico que mostra o potencial hidráulico nacional. Então aí por região aí o potencial em megawatts e a porcentagem do que foi explorado. A região que tem o maior potencial hídrico é a região norte, a região amazônica, e menos de 10% desse potencial foi explorado. Só para ter uma ideia, no Brasil como um todo, 28% do potencial foi explorado. Isso corresponde à mesma quantidade de energia que a Petrobras produz hoje. Ou seja, em se tratando de energia hidrelétrica, temos mais 3 Petrobras em potencial aí, em quantidade de energia a ser produzida. Pode passar? Pode passar isso também. Os objetivos da construção de barragens: gerar energia elétrica a preço de custo real para as empresas que controlam o processo. O financiamento público das obras: 75% dos custos sai do BNDES. A venda de maquinário, de turbinas. Garantir uma infraestrutura de transporte que permita o saqueio dos recursos naturais de forma barata e rápida. O controle direto sobre os lagos para ter o controle da água. A construção de barragens, fornecimento de materiais. Pode passar. Aí só um exemplo de como que um mesmo rio é aproveitado várias vezes para a geração de energia. Então a mesma água que gera numa barragem vai passando por outra, e esse recurso vai sendo reaproveitado. Pode passar. Aí o exemplo de uma hidrelétrica, que é de Barra Grande, que tem o contrato de concessão vigorando por um prazo de 35 anos. Passa. São um total de 690 megawatts de energia e energia segurada 380 megawatts médios. E aí uma foto que mostra como que isso é articulado com o agronegócio, né? Então, além da geração de energia, a barragem ela serve como irrigação para grandes plantações ligadas ao agronegócio. Aqui, só para mostrar um pouco a violação dos direitos dos atingidos por barragem. Então, são algumas fotos mostrando a destruição das casas, o povo tendo que se mudar das áreas que vão sendo alagadas. Pode passar. Os reassentamentos, que quando acontecem em condições extremamente precárias, sem moradias dignas, sem saneamento básico, muitas vezes sem acesso à água e à própria energia. Aí o caso, a dificuldade de acesso à água da população atingida, passa. A maioria dessa população atingida não é reassentada, não tem seus direitos garantidos, como eu já dizia, e tem que dar um jeito aí mostrando acampamentos dos atingidos. Pode passar. E quando os atingidos se mobilizam para poder reivindicar os seus direitos, o que acontece é a repressão policial. Passa mais um. Outro. E aí, um exemplo dos reassentamentos, que são conquistas da luta dos atingidos organizadas juntamente com o movimento, para mostrar também que a partir da organização e da luta dos atingidos, por mais que seja difícil o processo, é possível obter também conquistas. E aí só para finalizar aqui, passa talvez 1 ou 2 minutinhos, só de forma bem sintética alguns elementos do que a gente está chamando de um projeto energético popular, um projeto energético que atenda de fato aos interesses da população e não das grandes empresas. E dentro disso a gente tem construído a plataforma Operária e Camponesa de Energia, que passa por um debate entre nós do movimento, junto com os movimentos da Via Campesina e sindicatos de trabalhadores ligados à questão da energia, petroleiros, eletricitários, enfim. Bom, então, enfrentar as transnacionais privadas
Defendemos a mudança na política de tarifas de energia elétrica, defendemos o fim da política tarifária, que concede privilégios e subsídios aos grandes consumidores de energia elétrica, às grandes empresas. Defendemos que o petróleo tem que ser nosso, tem que estar a serviço da população. Defendemos o direito das populações atingidas por projetos de energia e o fim da terceirização do trabalho dos trabalhadores nesses setores. A devolução dos 10 bilhões que foram irregularmente cobrados pelas distribuidoras de eletricidade nas contas desde 2000 até agora, no que eles alegam que foi um erro de cálculo, um errinho de cálculo simples, né, que custou 10 bilhões para a população brasileira. Defendemos que todas as concessões de energia que vencem agora em 2015 retornem ao controle estatal e público, a busca por tecnologias alternativas de energia, uma mudança no atual padrão de consumo, o financiamento público e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do BNDES e o fim das agências reguladoras. Bom, esses são alguns elementos aí de forma bem sintética, mostrando um pouco como funciona o atual modelo energético, como que isso representa uma violação dos direitos dos atingidos e alguns elementos aí que a gente tem discutido enquanto um projeto energético popular. Obrigado. Agradeço a participação do Paulo Tasso. E dando continuidade à nossa mesa com o tema barragens hidrelétricas e conflitos territoriais, eu passo a palavra para o Wendel Fischer. Boa tarde. Eu vou iniciar fazendo um agradecimento, mas não é um agradecimento protocolar. É um agradecimento à audácia dos meninos daqui. A gente se refere sempre a eles como meninos daqui, mas que tiveram a ousadia de bancar, trazer o encontro para cá e com muita maestria levaram adiante a realização desse encontro. E para mim é muito importante porque ontem conversava com uns amigos e dizia que como que a engenharia, os saberes em geral são muito hegemonizados e alguns campos do saber em particular são ainda mais hegemonizados. E construir espaços como esse aqui criam pequenas fissuras nesse conhecimento hegemonizado que pode representar outras perspectivas para muitos de nós que estamos aqui. Para mim também é uma honra estar nessa mesa com um representante do MAB, também o professor Oswaldo Cevar, que por uma dessas casualidades da vida fizeram parte da minha formação acadêmica e me ensinaram que a academia se faz também embebida de realidade social, se faz na forja com os processos sociais concretos, não são construções abstratas, e isso me foi de muita valia. A apresentação que eu vou fazer aqui, ela é parte da minha experiência junto a um grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, que se chama GESTA, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, que é vinculado ao Departamento de Sociologia e Antropologia e desenvolveu durante anos, e ainda desenvolve um trabalho aqui no Jequitinhonha, de assessoria à participação popular em processos de licenciamento ambiental. E uma das esferas da construção de barragens é o licenciamento ambiental. Então eu vou tentar traçar aqui um panorama das iniquidades sociopolíticas e as assimetrias que a construção de um empreendimento hidrelétrico gera. O Brasil tem experimentado desde a década de 70 um tipo de desenvolvimento, aqui muito entre aspas, que é construído com base na exploração das riquezas naturais. E aí a gente encontra uma assimetria muito grande da apropriação dos recursos localizados no território. Você tem uma hegemonização de determinadas maneiras de se olhar para o território. Um planejador do setor elétrico, ao olhar por uma grande queda, pode enxergar ali potencial energético. Um agricultor pode enxergar, olhando para o mesmo rio, vazantes muito produtivas. Um pescador pode encontrar ali recursos pesqueiros. Então há várias visões para se enfrentar o mesmo território. Embora o Brasil
Embora o Brasil tenha transitado do regime ditatorial para um regime democrático e construído um marco jurídico legal que protege a natureza e assegura certos direitos às populações, os projetos têm sido ainda implementados sobre uma ótica que considera a natureza como um recurso a ser domado e domesticado em prol de uma geração de certas riquezas e ver essas populações ribeirinhas como empecilhos ao progresso. Então, se constitui uma visão hegemônica acerca desses territórios, onde essas pessoas são como entraves, empecilhos ao progresso. Como tributário desse processo histórico, o Programa de Aceleração do Crescimento, lançado em janeiro, reinscreve na política nacional os grandes projetos de infraestrutura. Para que vocês tenham uma ideia, 54,5% dos recursos alocados no PAC serão destinados à construção de empreendimentos hidrelétricos. Então, mais adiante eu vou tentar explorar isso, como que você tem uma exploração dos recursos localizados e como isso se interconecta a uma economia globalizada. Os conflitos gerados pelos projetos hidrelétricos, entre eles o deslocamento compulsório de populações ribeirinhas, a perda das referenciais culturais e simbólicas, das redes de parentescos e das redes de vizinhança que se constituem sobre o tecido social que se ancora no território, a perda de grandes extensões de terras produtivas, a interrupção das atividades econômicas vigentes no local, a supressão de mata nativa, a alteração de ecossistemas diversos e impactos sobre a saúde humana decorrentes da deterioração da qualidade da água. Pode-se considerar a construção de hidrelétricas como um fenômeno sociopolítico que coloca em jogo visões distintas sobre o mesmo território. E é uma divisão desigual desses recursos que aí se localizam. A leitura que eu faço acerca da instalação de projetos hidrelétricos se inscreve numa concepção dos conflitos socioambientais e socioterritoriais, que vem a ser quando uma forma de apropriação desse território compromete e impossibilita outros usos acerca desse mesmo território. Cada vez que se constrói uma barragem, é uma terra nova que se cria, com novos ecossistemas, dos quais não se conhece o comportamento. Se você tem uma alteração nos regimes de operação sobre aquele território, não só os regimes naturais, mas as formas de se organizar acerca daquele território. A gente pode pensar que a construção de um lago, ele altera todas as formas das pessoas tinham de se relacionar com aquele espaço. Eu me recordei agora de uma vez que num trabalho de campo aqui no Vale de Jequitinhonha, na comunidade de Barra dos Salinas, às margens do rio Jequitinhonha, onde foi projetada uma hidrelétrica que se chama hidrelétrica de Murta, caminhando com um senhor que, de certa forma, era o meu guia naquele espaço, me dizia que depois da instalação da hidrelétrica de Irapé, uma hidrelétrica construída um pouco mais acima dessa comunidade onde estava, me contava que as vazantes, vocês que são daqui do Vale sabem o que é uma cultura de vazante, mas nem todos são daqui, que são aquelas culturas que se fazem às margens dos rios. A operação da usina impactava diretamente os cultivos dele. Se antes ele podia cultivar e sabia que o rio não ia subir e afetar os seus cultivos, agora com a operação da usina, a variação da água da usina impossibilitava ele de fazer os seus cultivos ali na vazante. Isso, o Tasso já vou passar adiante também. Geralmente as barragens são realizadas em paisagens similares a essa. Tem o rio, a mata ciliar, a barragem se estabelece e ali uma zona de pastagem e impacta aqui a mata ciliar dos dois lados. Então você tem um impacto direto sobre os ecossistemas e também uma perda dessas terras produtivas. A próxima. Isso é só para ilustrar, essa é uma mata ciliar onde é projetada uma pequena central hidrelétrica no sul de Minas, e toda essa mata aqui que a gente está vendo seria inundada pela construção dessa pequena central hidrelétrica. Esse é um outro tipo, quando não construídas sobre ecossistemas frágeis de florestas e Mata Atlântica, elas também se localizam em vales, como o Vale de Jequitinhonha,
onde os solos férteis, que eu mencionava há pouco, de vazantes, são inundados, as casas e as hortas são deslocadas, e aqui é uma ideia que se projetou para o Vale de Jequitinhonha de se transformar as terras daqui em redutos de expropriação. Ontem também a gente comentava da ideia de que sempre que se refere ao Vale de Jequitinhonha, quando se tem que valorizar alguma riqueza, se diz da riqueza cultural do Vale de Jequitinhonha. Não tem só riqueza cultural aqui. Aqui tem riquezas que são assimetricamente apropriadas, são assimetricamente distribuídas. E aí se perpetua no discurso hegemônico que é um vale da pobreza. É o vale da pobreza, como mencionávamos aqui mais cedo também, é o vale da pobreza porque tem muita riqueza, porque senão não seria assim. Essa é uma foto da comunidade de Barra do Salinas. Essa é uma foto durante o período seco de estiagem. Essas terras ali localizadas, que eles chamam de tabuleiros, é onde são feitos os cultivos no período chuvoso. A seguinte. Essa já é uma foto no período de chuva, onde essas áreas próximas ao rio são apropriadas pelos ribeirinhos para fazer os seus cultivos de subsistência e também de reprodução social. Essas terras, teoricamente, na possível construção de uma hidrelétrica, são totalmente impossibilitadas de serem utilizadas. Aqui é uma ideia de se construir uma homogeneização do espaço. Essas são então, as duas hidrelétricas já construídas no Rio Jequitinhonha, a hidrelétrica de Irapé e a hidrelétrica de Itapebi, e os outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 outros empreendimentos projetados para o mesmo rio. Se constrói uma ideia que se homogeneiza a paisagem e expropria os recursos. O rio, antes apropriado pelas populações, passa a ser uma forma de geração de riqueza a ser conectada à economia global. E, atrelada a isso, o plantio de eucalipto nas terras de chapada. Os ribeirinhos que antes se localizavam na beira do rio são expulsos para a chapada, e nas chapadas são novamente expulsos pelos eucaliptos. Então você tem uma homogeneização da paisagem e uma criação de um projeto hegemônico que vincula uma espécie de uma industrialização do campo. É sobre essa ótica excludente e homogeneizadora que o governo de Minas tem defendido o significado oficial do Vale de Jequitinhonha, lugar da miséria destinado à promoção do desenvolvimento por meio de projetos de hidrelétricas e monoculturas de eucalipto. O leito do rio tem se transformado ao mesmo tempo no espaço de produção de eletricidade e no mecanismo de perpetração de desigualdades e injustiças socioambientais. Assim, por meio da realização desses empreendimentos, se instaura uma lógica hegemônica que constrói ao mesmo tempo a ideia de miséria e de escassez de recursos. Essa é uma fala de um representante da Comissão de Atingidos da Barragem de Irapé, e ele espelha muito bem como que se duas lógicas e duas racionalidades distintas constroem sobre um território. É lamentável quando se trata aqui o Vale de Jequitinhonha como lugar dos miseráveis. São miseráveis por falta de competência, por falta de capacidade, de vergonha na cara dos políticos que lá vão buscar um voto e não devolvem a nós a dignidade, o direito de viver. É importante saber que lá estão as grandes reflorestadoras que expulsou o povo para umas pequenas grelas de terra dentro das grotas. E agora se constrói essa hidrelétrica que encobre as terras onde o povo trabalha e de lá tira o sustento para a família. Isso tudo sem nenhuma proposta. Por quê? Se houvesse uma proposta digna, nós não estaríamos aqui reivindicando o quê? O Vale de Jequitinhonha não é lugar de famílias miseráveis, mas de famílias excluídas dos processos e dos investimentos públicos voltados de fato para a região. Nós, trabalhadores rurais, ficamos excluídos do processo e não temos ainda conhecimento sobre o destino dessa energia e para quem é esse desenvolvimento. Então, de certa forma, ele questiona a realização desse empreendimento e visibilizando a sua existência no território. E quando ele diz para quem é essa energia, ele está, de certa forma, questionando de fato a geração dessa energia. Para quê? Eu me lembrei agora de um filme que se chama Narradores de Javé, que tem uma cena que a comunidade se reúne numa igreja, se reúne para se mobilizar contra a construção de um empreendimento, e, em um determinado momento, um dos personagens diz assim: dizem que essa coisa é o desenvolvimento, é o progresso. O progresso eu não sei de quem não.
Mas que a água vai subir e quem vai ter que sair daqui sou eu, isso eu sei. Então, você tem aí o progresso e o desenvolvimento como bens a serem apropriados pelo público, a serem distribuídos de forma uniforme, mas de certa forma também os impactos recaindo sobre determinados segmentos da sociedade que já são extremamente vulnerabilizados. E essa ideia construída da energia como bem público, a gente costuma dizer aqui em Minas, a CEMIG é uma estatal, está sob o comando do Estado. Mas isso não é verdade. Boa parte das ações da CEMIG são negociadas na Bolsa de Nova York. 49% das ações pertencem à AES, que é uma empresa privada. Então se constrói a ideia de um bem público gestado e gerido pelo Estado. A gente tem uma ideia, são dados da CEMIG mesmo, 1,2% dos consumidores se apropriam de 59,3% da energia. Então o segmento industrial, ele se apropria de mais da metade de toda a energia gerada no parque energético da CEMIG. Enquanto que o uso residencial, 82% dos consumidores se apropriam 16,6%. E essa energia, de certa forma, ela se interconecta, próximo, por favor, à economia global, uma vez que 28% do alumínio produzido se destina ao mercado interno. A gente está falando aqui dos setores normalmente chamados setores eletrointensivos, então o alumínio é um deles, altamente concentrador de energia. E aquele 1,3% que a gente viu, que consome 59% de energia, movimenta boa parte desse parque industrial, onde 71% do alumínio é destinado ao comércio exterior, dos ferros ligas 51% destinado ao comércio interior, e da cirurgia 34,5% também ao comércio exterior. Então você tem um impacto localizado e esses recursos sendo apropriados e interconectados, essas lógicas e as dinâmicas de expropriação do capital. Isso aí são dados de produtos exportados pelo Brasil também, que ao se exportar determinados produtos, se exporta também energia, se exporta as dores dessas pessoas que mencionava há pouco, desses atingidos que bancam a nossa inserção como minério agroexportadores. A execução de projetos hidrelétricos, então, se interconectam à economia global, uma vez que a exportação desses insumos básicos carrega consigo uma grande quantidade de energia. Em termos quantitativos, a energia incorporada nesses produtos é significativa, pois representou, no ano de 2004, 7,8% de todo o consumo nacional de energia e 48,3% de toda a eletricidade. A próxima. A construção de hidrelétricos incorre-se, então, uma contradição ainda mais profunda entre a sustentabilidade do capitalismo, que torna o meio ambiente como um fluxo homogêneo de matérias-primas e energia para a acumulação, e a sustentabilidade de outras formas de reprodução social, material e simbólica que não se veem e não se expressam através de uma órbita estritamente capitalista. A construção de hidrelétricos, então, desencadeia uma disputa pela apropriação desse espaço. Se de um lado se tem uma lógica de reprodução social que se ancora em vários usos e usos múltiplos dos recursos naturais, de outro uma lógica hegemônica que se instaura a partir de uma perspectiva de apropriação e expropriação desse território como forma de integração e geração de lucros e riquezas. O que é visto por essa visão apenas como um espaço vazio e passível de exploração econômica adquire significação social para outros sujeitos, enquanto os planejadores do setor elétrico enxergam apenas o potencial hídrico quando olham para um rio, uma população ribeirinha enxerga ali e atribui a esse território outros significados e outras forjas e outras formas de luta. Isso é uma reunião realizada na comunidade Marimbondo, é uma comunidade ameaçada pelo empreendimento hidroelétrico de Murta, no Vale de Jequitinhonha, próximo entre Virgem da Lapa e Coronel Murta. E a gente, nesse núcleo de pesquisa que eu mencionava antes, uma perspectiva integrada entre ensino, pesquisa e extensão, a gente realizou um trabalho com essas comunidades de forma a diminuir a simetria que se estabelece a partir dos estudos
de impacto ambiental, feito em grande medida uma linguagem técnica estritamente hermética, que impossibilita que essas populações conheçam minimamente os impactos reais da realização desse empreendimento. E que, via de regra, são construídos sobre uma ótica de que são geração de emprego, progresso, desenvolvimento, como uma redenção para a miséria do Vale de Jequitinhonha. Então, uma redenção para a miséria seria a construção aqui de processos altamente excludentes, como a geração de energia por hidroeletricidade e a transformação do espaço num espaço monocultural, numa monocultura de pensamento que considera o desenvolvimento e a acumulação de riquezas como a única forma de se mover e se transitar nesse mundo. Me lembrei agora de uma senhora, durante essa pesquisa, que me dizia, um juiz tinha proferido uma liminar, esse licenciamento foi extremamente controverso e foi às vias judiciais também, e um juiz tinha proferido uma liminar ancorada no fato de que a energia era a geração de riqueza, e já que o Vale carecia de riqueza, carecia de desenvolvimento, ele autorizava a sequência do licenciamento ambiental. E essa senhora me dizia, para mim riqueza é ver a minha horta cheia, para mim riqueza é a minha abóbora crescendo, para mim riqueza são os meus porcos alimentados. Esse senhor não entende nada de riqueza. Então ela contestava os valores sobre os quais o juiz construía a sua imagem de riqueza. Isso é uma manifestação deles durante a audiência pública que se realizou lá, e isso, os estudos de impacto ambiental mencionavam que a produtividade dos solos nessa região era de 0,01%. E quando a gente comentou isso com eles, sobre o que os estudos falavam acerca do território apropriado por eles, eles disseram, não pode deixar que no dia da audiência a gente vai mostrar para eles o que é 0,01% de produtividade. Então eles tiveram a ideia de, volta por favor, tiveram a ideia de no dia da audiência pública, enquanto falavam em empreendedor, eles se levantavam um e outro e iam levando os produtos até um palco que tinha sido montado. E tiveram o cuidado, e um dos senhores me mencionava isso, eu vou levar inclusive com as raízes da terra, porque senão eles vão falar que eu comprei isso lá no Ceasa. E aqui é uma estratégia que eles também utilizaram durante a audiência pública. Enquanto falavam o empreendedor, eles levantavam cartões vermelhos como forma de manifestar a sua indignação em relação ao projeto. É isso, e muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Wendel. Gente, quem tiver alguma pergunta que quiser fazer no papel, pode já estar entregando aqui para os meninos aqui na frente. O Vicente e o Felipe, eles vão estar recebendo, o Thiago também. Mas no final da fala do Cevá, a gente vai estar abrindo espaço para estar falando aqui no microfone. Aí vocês ficam à vontade. Passo agora a palavra para o Oswaldo Cevá. Boa tarde. Vocês realmente são malucos de fazer esse encontro aqui, viu? Que nem o Alessandro falou ontem, né? Um bando de doido. Eu conheci esse pessoal ano passado lá na Unicamp, que eles fizeram um encontro lá, né? O ENEX. Eu tinha lá uns alunos meus que eu conheci, eu tinha a Bruna também, que começou a entrar em contato e tal. Eu falei, eu vou pagar para ver, né? Para ver o que é. Foi bom, foi super legal. Porque eu dou aula na engenharia já faz quase 30 anos e eu não conhecia esse tipo de coisa, engenheiro, desenvolvimento social. A engenheiro não quer saber dessas coisas não, em geral, né? Então é um grupo assim que para ser fundado demorou muito e para crescer também demora um pouco, mas está indo, né? É isso, o pessoal que está aí desde o começo, né? Já está no 7º encontro, consegue manter a regularidade. Precisa ter, evidentemente, uma audiência maior, um poder de divulgação e convencimento maior lá nas escolas de engenharia, né? Lá, eu digo lá porque aqui ainda não tem, né? E quando tiver também, espero que vocês se lembrem, porque vocês vão começar a fazer engenharia daqui 1 ano e meio, aí o encontro ficou meio defasado, né? Vocês estão fazendo antes de começar o curso de engenharia, quem sabe
Até lá o pessoal já esqueceu, tem que fazer um outro, né? Então, é verdade, porque quando já estiver perto de se formar, vai ficar aquela pressão assim para todo mundo, pô, vai se formar, casar, ganhar dinheiro, não sei o que e tal. Então é a hora de fazer o encontro de novo, né? Tá certo? Porque senão vocês, nesse meio tempo, vocês vão sendo convencidos de outras coisas, né? Em vez de achar que isso que está sendo colocado aqui que é verdade, que é o melhor e tal, aí tem a outra engrenagem que é muito maior do que isso, né? E que vai corroendo devagarzinho, né? Essas coisas de competitividade, qualidade total, não é isso? Da reengenharia, empreendedorismo, MBA, né? Aí vai esse negócio, vai corroendo a cabecinha de vocês, assim. É quando o cara se forma, ele já está prontinho para não fazer nada disso que nós estamos falando aqui, né? Vamos fazer uma parte com a luz acesa? Por favor, aí. Pode acender tudo. Na hora que eu for projetar minha fotografia, aí apaga tudo, por favor. Pode acender tudo. Tem um pessoal aqui meio dormindo, fazendo a digestão aqui na frente. Pode acender tudo. E depois, quando for para apagar, é para apagar tudo também. Isso. Melhor, né? Energia, vamos lá. Ó, isso aí é provocação, entendeu? Por quê? O meu amigo aqui, ele falou, eu não contei porque eu fiquei cansado de contar, mas até onde eu aguentei contar, ele falou umas 57 vezes em energia. Já o Wendel falou um pouco menos. Mas a mesa não era sobre hidrelétrica? Pensa bem, a mesa não era sobre hidrelétrica? Por que vocês estão falando de energia? Não é isso? Vocês já fizeram disciplina de termodinâmica? Se vão formar engenharia, não vão fazer termodinâmica, é obrigatório, que nem resistência laterais, McFlu, transmissão de calor, não sei o que, a termodinâmica é obrigatório, tem que saber como é que é. Tem que estudar lá as leis lá dos países fundadores da termodinâmica, não é isso? Né? Os grandes nomes lá, o Carnot, que descobriu a equivalência entre trabalho e calor, não é isso? Os caras que criaram as máquinas a vapor, tem que estudar isso, não adianta. Então vamos lá, a primeira parte é uma parte assim, meio aula, meio para botar um pouco de ordem no vocabulário, porque o que vocês aprenderam de palavra nova de ontem para hoje, ainda vão aprender que tem mais uma mesa, acho que vai ter muita gente que não vai conseguir nem dormir de noite, né? E o cara tinha um vocabulário desse tamanho, mais ou menos, se ele prestou atenção em tudo, ele sai com um vocabulário desse tamanho. É importantíssimo ampliar o vocabulário, mas também tem que dar um pouco mais de precisão para as palavras. Então vamos começar por essa provocação aí de negócio de manda ligar a luz, consome mais energia. Não é verdade, consome mais eletricidade. É certo? Eletricidade é uma das formas de energia e hidroelétrica é uma das maneiras de produzir energia elétrica. É certo? Então vamos lá, devagarzinho. Luz do sol é energia, mas a luz não existe ela sozinha, né? A luz é resultado de uma bomba nuclear que está lá explodindo no sol sem parar, não é isso? Então, na realidade, a luz do sol é resultado do calor do sol, não é isso? A gente recebe a radiação eletromagnética, a gente enxerga e esquenta ao mesmo tempo. Então, luz é energia, calor é energia. A nossa força humana, a força muscular é energia, não é isso? Cavalo, um boi tem bastante energia, não tem força animal. O que mais? Uma queda de um rio tem muita energia, não é? Força mecânica, força hidráulica. O vapor produzido na locomotiva velha aí da Bahia Minas também né? O vapor é uma forma de energia, porque você produz o vapor, aumenta a pressão dele, de repente você joga num pistão, ele empurra o pistão vira uma biela, uma manivela, um eixo, pronto, a locomotiva anda. Porque o vapor contém energia. Então, primeira coisa é isso. Quando a gente quiser falar de eletricidade, faça um esforço para falar de eletricidade. Ou se for falar de energia, meu amigo, fale de energia elétrica. Porque o petróleo, para nós, é pouco. Porque para transformar o petróleo em eletricidade, só em alguns tipos de máquinas, alguns tipos de conversores de energia. Por exemplo, um motor diesel queima diesel, que é derivado de petróleo, tem um gerador acoplado na ponta e gera eletricidade. Uma usina térmica que queima óleo na caldeira produz vapor, o vapor vira uma turbina que está acoplada num gerador que gera eletricidade. Não é isso? Então, a primeira correção é de precisão da linguagem. Quando a gente mandou acender a luz, nós estamos gastando mais eletricidade.
que foi obtido aonde? Da onde vem a eletricidade que chega aqui? E agora? Da onde vem? Sistema Interligado Nacional, muito bem. Sistema Interligado Nacional, mas esse sistema é composto de um monte de usinas hidrelétricas e algumas termoelétricas que está alimentando essa rede o tempo todo. Na realidade, ao ligar a lâmpada aqui que consome energia elétrica, está sendo consumida energia de algum rio, ou se fosse num outro local da rede, ou se fosse num ponto fora do sistema elétrico nacional, por exemplo, Manaus está fora. Então, Manaus, a eletricidade de Manaus é a maior parte de termoelétrica. Tem hidrelétrica vagabunda lá também, mas a maior parte é termoelétrica queimando óleo diesel, por enquanto. Daqui a uns meses vai ligar lá um tubo de gás, vai queimar gás, vai mudar, mas vai continuar sendo de origem termoelétrica. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é os quilowatts, megawatts, e por favor, não faça confusão. Tá? Se você compra uma lâmpada, a lâmpada é de 60 watts, 100 watts, 150 watts, 200 watts, não é isso? Potência. A potência da lâmpada mede em watts. A potência de uma usina elétrica, ou capacidade de geração de energia de uma usina elétrica, mede em watts. Watts, quilowatts, megawatts. Vai multiplicando, né? 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Quando você pega a conta de luz na sua casa, você está recebendo ela em quilowatts ponto hora. Olha que interessante. Então vamos lá, vamos voltar para a física. Potência, o que é em termos de grandeza física? Não fizeram física? Não passaram vestibular? Que diabo é isso? O que é potência em termos de grandeza física? Ah, eu ouvi aí, trabalho? Trabalho? O que? Tempo. Por quer dizer o quê? Vezes? Ah! Trabalho sobre tempo. Trabalho dividido por tempo. Então, a potência que é trabalho sobre tempo, quando você pega e fala quilowatt, pontinho, hora, você está pegando a equação e está tirando o denominador de um e jogando para o outro lado, não é isso? A sua conta de luz, você recebe uma conta de luz que a grandeza dela é trabalho, porque ela é quilowatt vezes hora. O que significa isso? Se tiver uma lâmpada na sua casa, vamos dizer que a sua casa só tem uma lâmpada, não é isso? De 100 watts. Se ela ficar ligada dia e noite, qual vai ser a sua conta de luz? Cadê a cabeça dos engenheiros que não é capaz de fazer duas contas e multiplicar rápido? O quê? Que isso? E o conta de luz é diária, por acaso? É mensal, né? Então você vai multiplicar por quantas horas? 720, né? Tá certo? 24 por 30, né? Mês de 30 dias. 720 horas, não é isso? Uma lâmpada de 100 watts. Você vai receber uma conta de luz de 72 kWh. Quanto que dá em dinheiro? Se você é especializado em tarifa. Ué, o cara fica falando das tarifas, uma conta de luz de 72 kWh vai pagar quanto? Depende, né? Depende, sério. Depende do instante. Não, estou falando uma casa, eu falei uma casa, tarifa residencial, que você falou aí que é 65 megawatts-hora, então, portanto, vai dar 72, vai dar uns 42 reais mais ou menos, é isso? 45 reais, né? Então você imagina uma lâmpada de 100 watts acesa dia e noite durante o mês, o cara vai gastar 70 reais de conta de luz. A tarifa é cara, né? Claro que é. Então, 45, né? Por aí, né? Tem que fazer conta rápida, né? Engenheiro vai ficar fazendo o quê? Vai ficar, não, peraí que eu vou pegar meu celular e abrir a calculadora. Né? Tenha paciência. Bom, a outra coisa é o seguinte, tem que entender das máquinas, tem que entender o que é o prédio da barragem, o que é o conjunto formado pelo prédio da barragem, com o prédio da casa de força, com o grupo turbogerador, com o reservatório, com o rio. Porque esse é o conjunto que é construído para funcionar. Então, seja contra, seja a favor, acho lindo, acho horroroso, tem que entender disso tudo. Tá certo? Como não é possível resolver isso agora, porque mesmo que eu ultrapasse um pouquinho a minha meia hora, é impossível, nós fizemos um acordo aqui que eu recebi uma fortuna para vir para cá, entendeu?
Eu saí de Campinas ontem, levantei às 7 horas da manhã, consegui chegar aqui no hotel às 6 da tarde. Só fica cerca de 1.000 quilômetros. Mas foi uma viagem muito custosa. Então, por causa disso, eu recebi um cachê de uns 15 mil reais, mais ou menos. E aí, para compensar isso, amanhã de tarde, sábado, das 2 às 5, nós vamos fazer aqui nesse auditório um mini curso chamado Energia e Desenvolvimento Social, tem um cartazinho na fora. Uma introdução tecnológica e ambiental, ou seja, vamos falar de tecnologia e vamos falar do funcionamento do rio e do meio ambiente. Por quê? É uma maneira de atender uma demanda que eu fui pressionado, né, Flávio? Cadê o Flávio? Fui pressionado por telefone internacional, ele estava no exterior, ele telefonou, dizendo assim, não, porque tem que falar um pouco da questão energética. Você viu que não precisava. Você não precisava eu falar, né? O cara, o Mábio já falou e o Wendel também já falou, então eu estou, né? Aí é uma maneira de compensar, porque vocês ainda não estão no curso de engenharia. Diz que vai ter uma modalidade de engenharia hídrica. Eu acho que vão botar vocês todos para construir barragem. Porque hoje o Quitinhonha só tem 2, mas tem quantas planejadas? 10. O Mucuri, uma vez eu vi, não vou dizer nem aonde, que eu não me lembro, eu vejo muita coisa, mas eu vi, até para confirmar, uns dias atrás, eu percorri o Google Earth, assim, fui subindo desde a Bahia até aqui, tem uns trechos lindos ali perto de Nanuque, cachoeira de praia, pelo menos no momento em que o satélite do Google bateu a foto, né? Estava lindo. Aí eu vim para cá e tal. Aí ontem falaram aquela história de que o coronel lá, Teófilo Otoni, tinha criado uma empresa de navegação e depois ele chegou à conclusão de que não dava para navegar. Mas é porque ele estava atrasado mais ou menos um século, porque se fosse agora ele criava uma empresa de energia elétrica do Vale do Mucuri. Porque o rio deve nascer aqui a quase 1.000 metros de altitude e em 300 quilômetros ele desce lá para o nível do mar na Bahia. Então ele deve ter assim um potencial, né, meu amigo? Um potencial grande, não assim enorme que nem o Tocantins, o São Francisco, um potencial grande para o tamanho dele. E eu acho que o pessoal que fizer engenharia hídrica aqui vai tudo virar construtor de barragem nesse rio. Tá, posso estar enganado, mas é uma previsão que eu estou fazendo. E a pessoa também pode escolher, ela pode se formar em engenharia hídrica e de repente trabalhar num projeto de irrigação, né, da agricultura familiar, ou numa irrigação de caliptal. Pode ser também, né? É isso, sempre uma escolha, né? Então, a previsão é que todos esses rios, como o Mucuri, o Jequitinhonha e todos os demais que têm algum desnível, sejam barrados mesmo. Por quê? Porque existe a ideia do potencial. Aí vai uma crítica carinhosa ao Paulo de Tarso, assim, vocês, ao colocarem uma figura do potencial, aquela figura veio da EPE, ela foi capturada da empresa de planejamento energético, eu conheço ela, que é aquele negócio que parece um mapa de curso primário, que tem o Brasil em 5 cores, assim, parece um Lego, sei lá, um jogo, um quebra-cabeça, né? Não tem rio, não tem estrada, não tem nada, só aquela coisa das regiões, por quê? Hidrelétrica em função de bacias, né? Então teria que ter os rios para a gente enxergar direito. Quando se pega e coloca lá que já explorou não sei quantos por cento do potencial, ainda falta não sei quantos por cento, principalmente no caso da Amazônia, sinto muito, mas você está, no mínimo, você está jogando no campo do adversário. Pode ganhar, né? E pode perder de 5-1, né? Por que o campo do adversário é o que usa a linguagem do potencial hidráulico, do potencial hidrelétrico? Porque o campo do adversário é formado pelos capitalistas que ganham dinheiro com eletricidade e é formado pelos seus assessores e engenheiros, que são aquelas pessoas, em geral engenheiros civis, da modalidade hidráulica, olha lá. Engenheiros civis, que são pessoas que andam com a calculadora no bolso, e que quando vão visitar uma cachoeira, bom, eu, por exemplo, eu adoro cachoeira e tal, apesar que eu já estou meio velho, às vezes posso me afogar, né? Mas eu, quando vou visitar uma cachoeira, eu fico dizendo assim, primeira coisa, a trilha para chegar lá, do carro até lá,
quantos quilômetros tem, é muita subida muito íngreme, descida muito íngreme, vai ser difícil na ida ou na volta. Eu fico pensando se bate sol ou não, se a água está muito fria, se tem algum redemoinho que puxa, se tem mosquito, quer dizer, meus critérios para cachoeira são outros, né? E se for perto do carro, não tiver muita gente, bater sol, não tiver mosquito, não for perigosa, 5 estrelas. Certo? Esse é meu critério. O cara que trabalha com o capitalista, ele puxa a calculadora do bolso, olha assim, fala, ah, que lindo, né? Tem 80 metros de altura. Eu fico olhando assim, alguns minutos a vazão do rio, bom, deve dar aqui uns 20 metros cúbicos por segundo, 20 vezes 80, vezes a aceleração da gravidade, dá para fazer aqui, dá para fazer uns 80 megawatts de potência. Essa visão do cara que olha a cachoeira e enxerga dinheiro é a visão que está por trás do conceito de potencial hidrelétrico. Minha recomendação é que você retire essas pranchas da sua exposição. Por quê? Porque existe um plano de expansão, na toa que você falou da Amazônia, que só aproveitou 20% e tal, que é baseado no cálculo do potencial. E o cálculo do potencial é no campo do adversário, por quê? Se o cara olha a cachoeira e só enxerga dinheiro, é porque ele não está vendo as outras funções da água, ele não está vendo quem mora ali, ele não está vendo os peixes, ele não está vendo a massa de água que corre o rio, a vida que existe dentro do rio e em torno do rio, ele não está vendo a beleza do lugar, portanto ele não está falando em potencial agrícola das terras ribeirinhas, ele não está falando em potencial pesqueiro, ele não está falando em potencial turístico, ele não está falando em potencial arqueológico, que tem muitas cachoeiras que são locais de interesse arqueológico, que tem recursos e tesouros arqueológicos, né? Isso, inscrições, rupestres e tal. Portanto, ele está falando só em potencial hidrelétrico. Por isso que é jogar no campo do adversário. Então, a perspectiva seria, se você admite que é correta a ideia de potencial hidrelétrico e que vai ter que construir hidrelétrica sempre, até que todos os rios sejam barrados, você está fazendo o jogo do adversário. Agora, ser contra isso é muito difícil, porque sempre você fala isso e já deve ter um monte de gente pensando, mas e daí, como é que arrumar mais energia? Então tem que ter um estudo das energias alternativas. Está lá também na sua última prancha, como proposta daquela plataforma de energia lá que você colocou. Eu acho que tem que ter o estudo do potencial dos rios, sim, do potencial proteico, pesqueiro, alimentar, turístico, ecológico, agrícola, tem que ter. Em alguns casos, talvez um outro rio possa ainda receber uma ou outra obra, mas tem que encontrar uma forma de viver que não signifique que daqui a 200 anos não exista mais nenhum rio. Porque um rio depois de barrado, ele não é mais um rio. Ele usou ali uma frase do Aziz Absaber, né, dizendo que queria uma coisa nova. Eu acho que ele falou pouco em relação ao que ele é capaz de falar, o que ele sabe. Porque é um outro sistema. Os geógrafos continuam chamando de rio porque eles não encontraram ainda, ou não quiserem encontrar, ou não conseguiram encontrar uma coisa que designe um rio barrado. Por exemplo, o São Francisco, né? Ele nasce lá na Cascadão, maravilhosa, na Serra da Canastra e tal, quando ela começa a correr, aí já tem nos afluentes umas hidrelétricas pequenas, antigas, de repente quando ele está engrossando, que ele já recebeu uns 2 ou 3 afluentes grandes, tem 3 marinhas. Aí depois de 3 marinhas tem o salto lá de Pirapora, tem um longo trecho em que quase que não dá para fazer barragem nenhuma, porque é um trecho até navegável, né? Praticamente no Planalto. Aí, no primeiro salto, depois desse trecho, que é a Sobradinha, tem uma enorme, a maior represa brasileira, com 4.200 km², quando está cheio. Aí sai de Sobradinha, ainda tem uns trechos com corredeira, tem Taparica, depois Taparica, Mochotó, depois Paulo Afonso, aí quando você acha que terminou, que ele já caiu lá no buracão do cânion de Paulo Afonso, ainda tem Xingó, que é a última, quase na beira do mar. E aí, entre Taparica e Sobradinho, que não tem nenhuma cachoeira, mas tem umas corredeiras e umas ilhas, ainda tem mais 2 projetos que estavam esquecidos e que de repente a Chesf ressuscitou. Está lá enchendo a cabeça dos moradores lá com o projeto Pedra Branca, acho que um, o outro é o Orocó. Então você olha, quando você tiver o São Francisco inteiramente barrado, por que você vai continuar chamando ele de rio? Ele não é mais um rio.
Ele é outra coisa, ele é uma associação de represas, ele é um ex-rio. Um ex-rio, coisa que foi rio um dia, mas não é mais um rio. Então, o dilema não é tanto se, como é que eu vou fazer que vai faltar energia, vai ter blackout? Isso é tudo bobagem. Isso é tudo chantagem, tá certo? Não houve blackout no Brasil, a não ser quando o Sistema Interligado Nacional caiu, quando ele desarmou, tá certo? E teve algum incidente, o raio que seja, alguma sabotagem, alguma coisa que ele desarmou. Mesmo em 2001, houve racionamento de energia elétrica em algumas regiões do Nordeste, que foi sacanagem, porque eles não desligaram as indústrias eletrointensivas e começaram a desligar o hospital, não sei o que, lá no Recife, em Salvador. Mas aqui no Sudeste não houve racionamento em 2001. Não cortaram, não faltou energia. Houve, foi uma pressão muito grande do governo federal. O presidente Fernando Henrique ia para a televisão toda hora, não, porque as represas estão com 37% da água, isso quer dizer... O cara nunca nem sabe o que é represa, nunca nem estudou isso, de repente virou autoridade, não, porque choveu pouco, choveu muito. Tudo isso foi uma pressão para aumentar o preço da energia. E foi o que aconteceu na saída da crise, deu aqueles 10 bilhões de buraco que você mencionou. É isso? Por quê? Porque as empresas, o que elas deixaram de vender de eletricidade, porque a gente foi pressionado para consumir menos, elas depois entraram na justiça e conseguiram ganhar. Quer dizer, elas ganharam pela eletricidade que nós economizamos, como se elas tivessem vendido. E além disso conseguiram forçar aumento de tarifa baseado na chantagem do déficit. Então, quando vocês ouvirem a história de que tem que fazer para não ter apagão, já pode saber que quem está dizendo isso para vocês é um boboca ou um mentiroso. Porque o mentiroso é o que criou a mentira, o boboca é o que está repetindo sem saber. Não é isso? Às vezes é os dois, né? Mas é mais provável que o mentiroso profissional mesmo não é boboca, entendeu? Então, se ouvirem essa história, é chantagem, é mentira. Agora, de fato existe o problema, porque a população continua crescendo, a atividade econômica continua expandindo, e é óbvio que vai chegar um ponto que vai ter que ter um consumo menor de energia para atingir as mesmas finalidades. Por exemplo, esses prédios que vocês estão construindo, eles contribuem para o gasto excessivo de energia. Vocês não, né? Quem está construindo é o governo, né? Para dizer a verdade, quem está construindo não é nem o governo é que está pagando, né? Então tem que ver direito quem está construindo, quem que fez o prédio, o projeto, né? A licitação, quem que ganhou, essas coisas, né? Bom, por quê? Porque o cara vem para um lugar desse, que tem sol boa parte do ano. Agora está meio fresquinho, porque é final do inverno, mas em geral é quente. O cara pega, faz esses caixotões fechados, aí a única iluminação natural é aqui, do lado do nosso projetor, que eu pedi para tampar, até melhorou um pouquinho. Não tem nenhuma iluminação natural, é quente. Nós estávamos ontem reunidos naquelas salas para exposição de trabalho, as salas estão viradas assim, tipo direção nordeste, norte, mais ou menos, então o sol pegava meio desgueio, mas aquele prédio cor de laranja que está construído aqui na frente, as salas têm janela para o poente. Então vocês imaginem ter aula ali em março, né? O sol se pondo às 6h30 da tarde, aquele esquentando. Aí vão instalar um monte desses negocinho lá com ar-condicionado, vai fazer barulho. O professor vai ter que falar mais alto porque o ar-condicionado faz barulho, e vão arrumar um sistema de som para o professor poder falar no microfone, entendeu? Então, isso é para vocês perceberem como que o modo de vida que a sociedade adotou e está continuando a reproduzir, ele é imbecil nesse sentido, ele é cretino, porque ele pega uma coisa que é muito cara como a energia elétrica, que é difícil, que provoca vítimas e prejuízos e tal, e coloca isso para ser utilizado de uma maneira inconsequente. Quer dizer, está fazendo uma universidade nova, por que não aproveita e já faz edifícios com um pouco mais de preocupação de conforto térmico, de iluminação, não é isso? Ventilação natural, pé direito mais alto, né? Comunicações, aberturas, quer dizer, ele podia estar no auditório que até escurecesse quando precisasse, mas ele tivesse sistemas de circulação de ar, né? Hoje de manhã a gente chegou aqui, estava um forno, aí o cara pega e liga o ar-condicionado, de repente calibra para ficar um pouco mais forte, daqui a pouco vira uma geladeira. Então, tudo isso são coisas da vida prática que mostram o seguinte: o problema não tem solução do ponto de vista físico, tá certo? Assim, solução no seguinte sentido:
Pode inventar a forma alternativa de geração de energia que seja. Que vai fazer eólica. Tudo bem, tem aí um certo número de usinas eólicas funcionando e tal, mas pode ficar construindo eólica durante milênios que não chega nem a uma parte da potência que está instalada nas grandes hidrelétricas. Não adianta. Solar, fotovoltaico, então é uma maravilha. Enquanto a placa não morre, 8, 10, 12 anos de funcionamento, ela parece um milagre, porque bate uma luzinha ali e de repente produz energia. Mas é assim, para uma casa, uma fazenda, uma chácara, uma comunidade, uma escola, não abastece cidade nem indústria. Então, esquece. Cidade e indústria, metrópoles, grandes indústrias siderúrgicas, celulose, até a casa de farinha do Santo Zé, lá no interior da área rural do Mucuri, se puder funcionar com eletricidade e eletrificação rural, é melhor. Só pode ser resolvido com grandes hidrelétricas e com grandes termoelétricas. É isso que segura o funcionamento do sistema e isso não tem volta. Isso quer dizer que vai ter que construir cada vez mais? Não necessariamente. Isso quer dizer que o que existe deveria de funcionar melhor. Então, por exemplo, você vai dizer, porque tem que barrar mais. E as barragens que já existem, vai fazer o quê? Quem que vai tomar conta delas? Porque elas envelhecem, elas entopem, o maquinário se desgasta. Então elas precisam de manutenção. Esse negócio de dizer que é custo zero também não é verdade, não. Tem hidrelétrica porque o custo de manutenção é alto. E ela não é eterna, portanto, depois de 15, 20 anos tem que trocar. Motor, turbina, gerador, outras partes metálicas. Se o lago tiver água muito ruim, como acontece em algumas represas brasileiras, corrói as partes metálicas. Tem usina no Brasil como Balbina, ali perto de Manaus, que com menos de 20 anos de funcionamento teve que desmontar todas as máquinas e fazer um trabalho de manutenção que está tudo ficando enferrujado. Então, tem que pensar no que já existe, quem que vai tomar conta, quanto vai se gastar para que aquilo que já existe funcione direito. Tem que discutir muito mais os usos da eletricidade do que as novas formas de geração, porque discutir as novas formas de geração é dar vazão à visão ofertista. Alguém comentou hoje de manhã na visão ofertista, ou seja, você aumenta cada vez mais a oferta, porque você está acostumado num sistema em que você poderia ir barrando os rios para sempre. E a outra coisa é que, se deixar na mão dos programas de aceleração do crescimento dessas empreiteiras e empresas que você mostrou lá, você mostrou só a fina flor do fundamentalismo barrageiro, vamos dizer assim. Se o poder continuar na mão dessas empresas aí e desses grupos políticos ligados a essas empresas, todos os rios barráveis vão ser barrados. E aí vai precisar criar curso de engenharia hídrica em tudo que é lugar, não é só em Teófilo todo, não, entendeu? Por quê? Porque vai ser a maior fonte de emprego para tudo que é engenheiro durante 40, 50 anos, até barrar todos. Depois que barrar todos, não tem mais rio para barrar. E aí? Faz o quê? Entendeu? Então, são essas alternativas. Se a pessoa achar que tudo bem, que vamos continuar construindo, então a pergunta é, tá bom, vai construir até o ponto que barrar tudo. Quando barrar, você faz o quê? Eu acho mais fácil já ser contra barrar desde agora, porque pelo menos se a sociedade em alguns lugares consegue se organizar e consegue peitar, e consegue resistir, e consegue protelar, consegue cancelar projetos, como a gente tem tido alguns casos no Brasil nos últimos anos, pelo menos você vai difundindo a ideia de que os rios não são para serem todos barrados. É isso, entendeu? Não são por motivo que não é futebolístico, nem ideológico, nem partidário. É por uma questão civilizatória, quer dizer. Alguns rios têm que continuar sendo rios, para a gente poder mostrar lá, para, sei lá, o bisneto do seu tataraneto, daqui a 200 anos, vai ter que saber, olha o rio e tal, vai virar uma coisa de museu, uma coisa de fotografia. Não vai existir mais rio, vai existir só aquela escadinha que ele mostrou ali no caso do Tocantins Araguaia. Você olha o perfil do rio, uma sucessão de lagos. Cada lago daquele cheio de tucunaré, porque ele acaba com todos os outros peixes, todo mundo fazendo jet ski nos lagos, não é isso? Pedalinho, né? As terras na beira do lago, tudo na mão dos clubes, da burguesada das cidades perto de onde tem as barragens, não é isso? E o lago lá, se entupindo, assoreando, recebendo esgoto não tratado das cidades e tal, não é isso?
Esse que é o futuro. Esse que é o futuro. O futuro não é de lugares lindos, maravilhosos, vai fazer boia cross, rafting, nadar em rio, nadar em cachoeira. Pode esquecer, são esportes do passado. Claro, porque enquanto você vai lá e acha lindo descer a corredeira numa boia e tal, cheio de gente, mora adrenalina, tem o carinha com a calculadora do bolso, ele tá ali do seu lado. Entendeu? Aí, o que vai vigorar? Vai ser o dono da pousada que está conseguindo ganhar um pouquinho de dinheiro, recebendo os turistas na época da estação apropriada, para poder fazer passeio, caminhada, canoeing, não sei o que, aquelas coisas que descem da corda e tal. Esse cara, ele tem mais ou menos poder do que a CMI, né? Entendeu? Então isso, a discussão é desse tipo, de natureza política. Então, dado esse recado geral, quem quiser tá aí amanhã, fala com a Jéssica ou com a Nahara, desculpa. Nós vamos abrir uma listinha só para não ficar um oba-oba assim, quem estiver interessado. Quem estiver presente na hora, vamos passar uma lista de frequência aqui, só para depois poder dar uma declaraçãozinha, um atestado. E aí nós vamos ver a parte de engenharia e a parte ambiental das barragens, das hidrelétricas. Porque a discussão de energia, o que era para dizer, já disse aqui. Bom, eu já passei meu tempo, mas mesmo assim eu vou querer que apague as luzes de uma vez para projetar uma série de fotografias que é de 3 hidrelétricas em fase de construção. Já vou antecipar. Abre para mim esse PDF 5 aí, acho que é 5. Isso mesmo. Pode botar no grandão. É porque não é PowerPoint, né? É PDF. Então é outro sistema. Tem um sistema aí de tela cheia, não sei onde que é. Visualizar a tela cheia. Isso. Faz um favor para mim, pode apagar tudo. Escurão geral. Tipo cinema. Tudo. Isso. Então, os casos, bom, claro que isso é feito para sala de aula menor, é difícil de vocês verem, mas são a hidrelétrica chamada de Itaparica, que fica no Rio São Francisco, entre a Bahia e Pernambuco, que eu estive lá fazendo um trabalho justamente com os atingidos, que eram filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 4 municípios da Bahia e 4 de Pernambuco, na época que estava sendo construída ainda. Estive lá em 85 e cerca de 3 anos depois ela ficou pronta e subiu a represa. Depois tem fotos que não são minhas, são das empresas que construíram a usina de Lajeado no Rio Tocantins, que é de perto de Palmas, e a usina de Serra da Mesa, que também é no Tocantins, mas é mais próxima de Brasília, no estado de Goiás. E aí um orientando meu, que estava fazendo uma pesquisa para a dissertação de mestrado dele, que esteve lá visitando essas obras não, que já estavam prontas, as usinas, mas os engenheiros da empresa cederam para ele fotografias da época da construção, que é só para dar um toque mais de engenharia, não é isso? Nessa mesa aqui, vamos lá. Aonde eu estou fazendo a foto é uma cachoeirona chamada Itaparica, que foi para baixo d'água. E lá aquele paredão de concreto é onde vai ser barrado. Do lado esquerdo é Pernambuco, do lado direito é Bahia. E o rio, você pode ver que tem só um cantinho do lado esquerdo ali que aparece a água e está entrando por dentro dessa cachoeira de Itaparica, vira para a direita assim, e está saindo mais ou menos ali embaixo daquele paredão. Vai lá. Isso é a parte do paredão que fica virado para onde hoje está cheio de água, né? Que é a parte mais inclinada, parece uma pirâmide, e ele tem umas grelhas verticais assim, que é a tomada d'água da casa de força. Pode ir. Isso é do outro lado. Vocês podem ver que tem ali uns buracos com forma circular, né? Parece uns 3 ou 4 ali. Cada buraco desses, depois de pronto, a parte de concreto, é montada no fundo uma turbina com eixo vertical e depois é acoplado nesse eixo vertical um gerador, né? Então funciona na vertical, tá? São máquinas grandes, relativamente grandes, são máquinas de 250 megawatts cada máquina, e essa usina é uma usina que tem buraco para 10 máquinas, portanto
capacidade total, quando terminaram de colocar todas as máquinas, é de 2.500 megawatts. Isso é uma espécie de caldeiraria, vamos dizer assim, que trabalha com chaparia de aço, que funciona do lado esquerdo, né? Que funciona dentro do canteiro de obras. As chapas vêm direto da siderúrgica, no caso essas chapas vinham da Cosipa, que fica em São Paulo, em Cubatão, já toda, que nem um quebra-cabeça mesmo, toda numeradinha, chegava aí e eram montadas essas partes metálicas, que é isso aí, é um pedaço de um tubo de sucção de água de uma daquelas máquinas. E do lado direito, é até interessante que o rapaz que estava comigo, que era um cara da Comissão Pastoral da Terra, tinha um Fusca, né? E aí dá pra gente comparar, né? Tem ali, eu preciso mostrar esse negócio, não tem aquele canhãozinho, vai com o dedinho mesmo. Isso aqui, ó, são os casquilhos da turbina, né? Que são as partes que vão montar o anel onde ela trabalha. E essas partes aqui são os rotores das turbinas. Então, são turbinas do tipo Francis, que recebe a água por cima e lá dentro tem um sistema de aletas que ela vira, que nem uma coisa de redemoinho quando você liga na pia, por exemplo, né? Então são os rotores, né? Na realidade são as partes da turbina que já foram compradas com antecedência. Dizem que foi uma mutreta, na época do Delfim Neto, que ele foi ministro da Economia, andou fazendo uma negociata, e elas chegaram no canteiro de obra muito antes do canteiro ficar pronto, até porque o canteiro atrasou muito. Uma das razões pelas quais o canteiro atrasou muito é que o movimento de atingidos era muito forte. Não era o MAB na época, ainda não existia. Tá? Era o polo sindical do Submédio de São Francisco, que era essa coalizão de sindicatos trabalhadores rurais dos dois estados. Eles eram muito fortes, porque tinha uma cidade inteira chamada Petrolândia, que foi para baixo d'água, com 25 mil habitantes, e uma zona ribeirinha muito povoada, dos dois lados do Rio São Francisco, nas duas margens. Aí esse pessoal se organizou e paralisou o canteiro de obras várias vezes. Entrava aquela massa de milhares de pessoas assim pela guarita do canteiro, varava o canteiro adentro, parava lá e chegava lá, se postava no lugar das máquinas para impedir o funcionamento. Para quê? Para forçar a Chesf a negociar. E o que eles queriam? Eles queriam terra por terra na beira do lago. Ou seja, que a empresa providenciasse para eles lotes equivalentes aos que eles moravam, pequenas fazendas, sítios, né? Na beira do futuro lago, porque eles não queriam ser transferidos lá para o alto da serra, pedregoso, seco, nem nada. Alguns conseguiram, outros estão lá até hoje, passados mais de 20 anos, dependendo de auxílios assistenciais do governo, porque não conseguiram se reestruturar. Tá? Vamos lá. Aí aquela pecinha que o cara estava soldando, né, virou essa base aqui, que é uma espécie de uma franja, onde vai assentar no final do tubo. Pode ir. Que é exatamente nesse ponto que ela entra. Né? Evidentemente que aqueles caras vão ter que ter saído daí, né? Então depois que fica pronto, que eles saírem, vem aquela peça, guindaste, pega e encaixa ela. Vamos lá. O alojamento, eu coloquei peões solteiros, porque as empresas têm mania de contratar um monte de gente que vem de outras cidades, de outras regiões, e de dizer que eles são solteiros. Por quê? Porque ele, claro que ele não é solteiro, né? Ele tem até mais de uma família, né? É certo? Por quê? Porque o cara chega lá sozinho, sabe assim, trabalhador tipo volante mesmo, que tem na agricultura e tal, tem nas barragens também, né? Então eles são alojados em alojamentos de solteiros, que são essas coisas horrorosas que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma foto interna, tem até um cara lavando roupa ali no canto, e cada cubículo desse aí, eu não tive nem coragem de tirar a fotografia, você entra assim, você abre a porta, tem um treliche de um lado e um treliche do outro, quer dizer, você abre uma portinhola, uma coisa de 2 metros por 3 e tem 6 caras morando lá dentro, né? Ao lado da estação rodoviária da Vila da Chesf. Então esses são os solteiros, no caso que a Chesf era na época uma boa empresa para efeito da parte social da mão de obra deles, porque tinha empresas muito piores, como a Eletronorte, por exemplo, que os alojamentos de solteiros eram tudo meio de madeira, com teto de zinco e tal, aquelas loucuras, né? Vamos lá. Aí, conforme vai subindo na escala a hierarquia dos trabalhadores,